Achar que tá no topo vai destruir a sua vida. Está se normalizando o pensamento de que sempre se colocar como o melhor na frente de todos e de tudo é algo que simplesmente vai gerar o sucesso e vai gerar a disciplina que muitas pessoas querem, a produtividade, enfim. E isso é uma concepção totalmente errada e extremista, porque pensar dessa maneira faz com que a gente aumente o nosso ego de uma maneira muito agressiva e é algo que é necessário fugir. A percepção de ego está sendo destrinchada de uma maneira muito exagerada, sem apontar no conceito principal. A concepção de ego que está sendo atribuída atualmente é aquela perspectiva de que você deve sempre focar em si, você deve sempre considerar-se o melhor, sempre tentar chegar na sua melhor versão e sempre tentar se manter na frente dos outros e dos demais. É uma concepção que já vinha tentando ser quebrada a partir de outras perspectivas, como a mais famosa, que é a japonesa, que seria a do Kaizen, onde basicamente você tenta melhorar 1% das suas habilidades a cada dia. Embora não fosse de fato o tema central do vídeo, quando a gente analisa essa perspectiva, a gente entende que essa habilidade ela tende a focar no seu próprio autodesenvolvimento, sem pensar em ser melhor do que os outros, mas sim em tentar ser melhor, pensando em você a cada dia. Entretanto, não é uma técnica que é muito conhecida e geralmente é pouco falada. Então, sem esse reconhecimento, muitas pessoas tendem a simplesmente se mover a fruto da sua própria ignorância e arrogância. Se uma pessoa ela tem uma alta habilidade em desenhar e etc., vai ter pessoas onde simplesmente por ter essa habilidade vai começar a se gabar e vai considerar-se melhor do que as outras pessoas só por ter um dom ou uma habilidade especial que boa parte das pessoas não tem. E é algo que é meio triste, porque ter essa perspectiva simplesmente pode levar a pessoa a uma ilusão tão falsa que, pensa comigo, essa pessoa ela tende a se inflar por uma habilidade que ela tem. Imagina quando ela perceber que tem pessoas que têm mais habilidades do que ela, ou primordialmente ter uma habilidade melhor do que a dela mesma que ela tem. Deu pra entender? Então, basicamente, o que eu tô querendo dizer, se considerar uma pessoa acima dos outros, se considerar uma pessoa que tá no centro do mundo, cara, isso vai só te frustrar. Porque quando você começa a fazer isso, você percebe que vai ter pessoas que vai ser melhor que você, vai ter pessoas que você não vai bater de frente, e não importa o quanto você tente, o quanto você treine, sempre vai ter uma pessoa em específico que vai te superar ou simplesmente já superou. Porque quando a gente entende que o mundo ele está em constante mudança, a partir daí a gente percebe que nem sempre a gente vai ser o melhor naquilo que a gente é bom no agora, no presente. Então, entrando nessa significância desse fato, nós entendemos que inflar o ego, inflar esse egocentrismo faz com que as pessoas elas só fiquem mais ignorantes da sua própria ilusão. E isso pode afastar outras pessoas, ou até mesmo levar à própria autodestruição. E no livro Crime e Castigo é muito bem retratado isso, que é quando Rodion Raskolnikov ele dá uma perspectiva a partir do ponto crucial nesse vídeo, onde ele categoriza as pessoas a partir de dois princípios. Um são as pessoas de meios comuns e outros são pessoas de meios extraordinários. As pessoas de meio extraordinários, elas têm um princípio originário, têm um pensamento originário, onde basicamente ela tem a capacidade de mudar qualquer coisa. Ou seja, essa pessoa ela tem uma atribuição mental ao ponto de conseguir dizer ou fazer algo novo, algo inovador. Entretanto, tem as pessoas de categoria comum, onde basicamente elas são presas a partir dos conceitos gerais ou leis atribuídos de um sistema. Então, sendo mais específico, seria basicamente o quê? Pessoas extraordinárias seriam livres e pessoas comuns seriam menos livres. Entretanto, na mesma pauta, é descrita até que uma pergunta muito interessante, de que as pessoas comuns não poderiam se considerar pessoas extraordinárias, e Raskolnikov logo responde essa questão, que sim, as pessoas elas podem se confundir como pessoas especiais, como pessoas extraordinárias e de fato não ser. A diferença entre esses dois princípios é que basicamente as pessoas extraordinárias elas têm uma força interna que faz com que elas consigam continuar, diferentemente das pessoas comuns. E é nesse ponto crucial que a gente consegue destrinchar dessa questão do egocentrismo. Se considerar uma pessoa especial, se considerar uma pessoa acima de todos, faz com que você pense que é uma pessoa extraordinária, entretanto, é apenas uma pessoa comum, porque o fato de você pensar como uma pessoa extraordinária faz com que você se torne uma pessoa comum. Pensa, muitas pessoas
pensam que são extraordinárias. E talvez por isso faz com que esse ato já se torne uma coisa relativamente comum. E adentrando nessa mesma questão do livro, Raskolnikov, ele pensava que era uma pessoa do nível extraordinário, ele pensava que era especial. Entretanto, logo no final do livro, é retratado que ele não é tão especial assim, depois que ele começa a perceber das drásticas situações que começam a acontecer ao longo de sua vida. Ou seja, o próprio autor da alusão que ele criou caiu na própria ideia. Então, adentrando nessa perspectiva, o que eu quero dizer para você, meu caro, é que basicamente você não deve se considerar melhor que os outros. Algo que simplesmente é muito óbvio. Só que muitas pessoas elas ignoram, mesmo sabendo desse princípio essencial. E de maneira invisível começa a se comparar com as outras pessoas, tentando achar pontos para tentar se achar melhor, para tentar se achar superior. Mas quando não percebe isso, simplesmente desaba. E a partir daí a gente entra em 2 princípios adicionais, onde vai ter pessoas que vão querer melhorar com base nisso, e vai ter pessoas que vão piorar com base nisso. Então, proteja seu estado mental, não foque em ser melhor que os outros e tente fazer o máximo para conseguir focar em si mesmo, conseguir abranger sua perspectiva e a forma como você pensa com base em si e não com base na perspectiva dos outros, nas habilidades que os outros têm, na forma de visão que as outras pessoas tendem a observar. Tá tudo bem se considerar especial, mas não leve isso de uma forma tão abrangente ao ponto de afetar como você se comporta e como você é visto pela situação das pessoas. Porque afinal, você como ser humano é subjetivo. Então você é respectivo a mudanças que é limitado a visões sociais e culturais. Então vai ter pessoas que vai ter outras visões melhores que você, vai ter habilidades melhores que você devido às condições que ela teve ou oportunidades e possibilidades que essa pessoa teve. E talvez quebrando essa perspectiva egoísta de ser especial faz com que você seja flexível a novas mudanças. E isso com certeza vai resultar na forma como você vai crescer ou não. E é esse vídeo. Obrigado.